Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a live de hoje, o vídeo de hoje, eu vou falar sobre as atitudes que os pais devem evitar, né? Os pais de crianças tímidas devem evitar. Algumas atitudes, né? Porque tudo, tudo que os pais fazem assim, durante a infância influencia muito no comportamento das crianças, né? Então, eu vou falar de alguns, assim, para você ver se vocês se identificam, para ver se vocês não estão fazendo alguma coisa parecida, assim. Porque, assim, às vezes não é por maldade, mas às vezes pela falta de informação, né? Às vezes a gente acaba fazendo ou falando coisas, assim, que podem prejudicar nossas crianças. Então, a número um é ser super protetor, sabe? Os pais que protegem demais as crianças, que tá todo o tempo ali em cima da criança, que não deixa a criança nem se mexer nem um pouquinho, que não deixa a criança ser ela mesma, né? Então, isso causa insegurança na criança, porque é, quando a criança faz aquilo que ela deseja, por exemplo, ela quer subir em uma árvore, os pais não deixam, porque ela pode cair e quebrar a cabeça. Então, assim, só de os pais estarem impedindo de ela subir ali, você já está tirando aquela é, digamos, aquela coisa assim, aquele desejo que a criança tinha, você passa a amedrontar ela. Tipo, porque quando a gente quer, a gente vai com coragem, principalmente criança, né? Vai com coragem mesmo, não tem medo. Então, assim, de tanto que os pais protegem, então a criança fica toda. É, ela fica toda. Por exemplo, se ela for muito tímida mesmo, porque nem toda criança é tímida também, né? Então tem que ver isso, porque as crianças tímidas geralmente são aquelas que não olham nos olhos, que tá sempre se escondendo, assim, que não gostam de estar ali sempre interagindo com outras crianças, né? Ou algum grupo de pessoas, assim. A criança prefere se esconder, assim, ficar sozinha, né? Do que ficar junto de outras pessoas. Olá, seja bem-vinda. Então, eu estou falando aqui sobre algumas atitudes. Seja bem-vinda, menina linda de cabelos. Ah, gomei. Então, assim, então esse passo assim de os pais protegerem demais, assim, passa a prejudicar a criança, né? Bom dia, você está no Brasil? Bom dia, que legal. Então, assim, foi feita uma pesquisa na Universidade dos Estados Unidos que eles acompanharam as crianças desde os 4 meses, né? Então foram acompanhando e quando eles cresceram já estavam com 14, 17 anos, essas mesmas crianças, né? Ah, menina linda de laços e turbantes. Ah, sim, que maravilha. Seja bem-vinda. Fique à vontade, se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vai ser uma honra estar aqui interagindo com vocês, né? Então foi feita essa pesquisa, esse acompanhamento, né, das crianças de quatro meses, a partir dos 4 meses. Então, quando eles tinham 17 e 14 anos, eles fizeram uma outra pesquisa para ver o comportamento deles, como seria, né? E justo a pesquisa, e justo essas crianças que eram muito super protegidas, elas elas foram identificadas com falta de autoconfiança e timidez, sabe? Então, assim, foi feito um processo, eles fizeram a pesquisa novamente e o resultado deu isso. Então, é por isso que a gente tem que tentar se equilibrar, né? Nessa parte de educar as crianças, de não ficar muito protegendo a criança. Tá certo que, por exemplo, no Brasil, a gente precisa ter mesmo cuidado de não deixar assim solto demais, né? Mas assim,
dentro de casa, deixa a criança ser mais livre, ou então quando for em alguma festinha. É lógico, a gente tem que tá sempre de olho em criança, né? Mas se a criança não gosta de ir, por exemplo, numa festinha, a gente tem que estimular ela a ir. Ali sempre a gente, se ela não quer ir sozinha, a gente vai junto, assim, interagindo com a criança, falar, passar segurança para ela, né? Por exemplo, assim, ela não quer ir sozinha lá naquele grupo de amigos. Aí você pode falar assim para a criança: então vamos, mamãe, o papai vai acompanhar você e vamos ver se tiver tudo legal ali, vamos ver naquele grupo como é que tá ali. Você topa ir junto? É legal ter essa conversa antes com a criança, né? Primeiro que a gente não pode forçar a criança a fazer aquilo que ela não quer, porque isso vai ser uma outra barreira já que está criando. Primeiro conversa, negocia com a criança, né? Você não quer ir ali naquele grupinho ali? Às vezes a criança quer, mas ela tem vergonha de se expor, de falar, né? Então você pode tirar isso da criança. Os próprios pais, né? Pode tirar isso da criança. Você não quer ali brincar com aquelas crianças ali da sua idade? É lógico que se ela quiser, se ela disser que sim, né? Você vai lá, acompanha ela, até ela se sentir mais à vontade. Porque, com certeza, assim, a criança gosta de estar no meio de outra criança, né? E a partir do momento que ela se sente à vontade, aí você pode sair um pouquinho, assim, sabe? Olhando de longe, assim. É mais para a criança se sentir segura. Porque quando a gente faz isso com a criança, ela se sente segura e ela vai ficar bem ali. Porque ela viu que ela pode confiar em você também. Então, assim, é interessante a gente conversar com a criança, sabe? E, e também, assim, o segundo passo, né? Uma das outras coisas é, é não expor a timidez da criança para os outros, sabe? Por exemplo, assim, quando eu era criança, eu era muito tímida, né? Então, meus pais viviam comparando, assim, sabe? O gato comeu o solinho. Parece bicho do mato, assim, sabe? Então essas coisas assim vai diminuindo o ego da criança, sabe? E isso vai prejudicando mais ainda, em vez de melhorar, né? Só vai piorar a situação. Então assim evita, né, de ficar expondo para os outros, assim. Não é desse jeito que a gente vai resolver as coisas. Mais pra frente eu vou fazer uma outra live ou outro vídeo sobre outros exemplos de como ajudar a criança, né? Nesse caso, na live de hoje eu estou falando assim, as atitudes que os pais devem evitar, né? Em relação à criança tímida. Então, assim, evita de ficar fazendo zoação com a criança, sabe? E uma coisa assim que machuca muito a criança, assim, quando ela tá tentando fazer alguma coisa, assim, e todo mundo ri, sabe? Nossa, isso daí é para acabar com a criança, sabe? Ela, se ela pudesse, eu acho que ela, sei lá, sumia do mapa, né? Então evito, porque assim, as crianças elas são tão frágeis que qualquer coisinha assim que a gente fizer, ela já se sente mal. Principalmente uma criança tímida, indefesa, que ninguém apoia. Porque é difícil, assim, pra muitas das vezes as crianças ficam tentando fazer alguma coisa assim, ela acha que está fazendo bem e bem feito, assim. Aí, por exemplo, o adulto vai lá e, tipo, você não sabe fazer nada direito, faz mais rápido, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, esse tipo de coisa, assim, machuca muito a criança. Ela fala, poxa, eu tava tentando fazer e ninguém me dá valor, ninguém me dá valor às coisas que eu procuro fazer, assim. Então, é realmente, assim, esse tipo de atitude, assim, machuca muito, muito, muito mesmo. Eu ouvia isso sempre, então, por isso que eu tô falando isso com autoridade, porque eu sei como dói, eu sei como é essa sensação de... É como se ninguém tivesse do seu lado e ninguém tivesse entendendo os seus sentimentos, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, para evitar esse tipo de comentário, esse tipo de coisa, assim, né? E a outra
é não comparar com outras crianças também, porque cada criança tem sua personalidade, né? Então, assim, é, mesmo a criança tímida, é, na verdade, esse negócio de timidez é mais um rótulo, é o nome que deram, assim, né? Então, assim, se você ficar falando, ah, você é tímida, você é tímida, a criança vai pegar e tá bom, eu sou tímida, e pega e aceita, né? Já que todo mundo tá falando que ela é tímida. Então, assim, evitar também de ficar falando assim que a criança é tímida. Se você acha que ela é, converse com ela, assim, fala coisas assim que vai deixar ela com a autoestima mais alta, assim, porque se ficar só jogando pedra na criança, ficar só tirando sarro, tirando brincadeirinha de mau gosto, isso aí só vai prejudicar mais ainda é, outras coisas, né? Piorar tudo. Então, e também esses pais, assim, por exemplo, se querer forçar, né? Forçar as crianças a fazer o que não quer, isso daí também prejudica muito ela, porque você está contradizendo as vontades dela, né? Então, com certeza você está ultrapassando os valores delas. Então, é importante a gente respeitar as crianças. Não é porque é criança que a gente vai pegar puxando pelos braços, assim. Eu procuro respeitar muito minhas filhas, assim, porque eu fui criança e, e a minha experiência de ser criança não foi legal, assim. Parecia que as pessoas não me respeitavam como gente. Então, assim, eu falei assim, é, a- e eu tenho duas filhas e mesmo assim, mesmo elas tendo idade diferente, eu procuro tratar elas iguais, porque eu sei como que dói a gente ser tratado assim com indiferença. Tipo, por exemplo, eu sempre falava menos, né? Então, assim, teu irmão fala mais, ele se solta mais, ele é tudo mais, né? Assim, e eu era sempre menos. Então, assim, isso me magoava muito, assim. Eu falava, nossa, parece que eu não sirvo pra nada. Eu falava isso. Porque todo mundo só sabia me xingar, né? O que que eu ia pensar? Uma criança indefesa, assim, o que a gente pode pensar de pessoas que só rebaixam a gente? Então, a gente acha, assim, que criança não entende, mas, na verdade, ela não sabe se defender, né? Então, a única maneira de ela levar a vida é suportando, né? E que é horrível isso, é a pior coisa, sentimento. E a número 5, né, a dica número 5 é quando os pais são muito autoritários, sabe? Que ficam brigando com você, te xingando, falando coisas assim que destrói o teu sentimento, assim. Por exemplo, assim, uma coisa que me magoava muito, que meu pai me falava também, ele falava, quando ele pedia pra gente fazer alguma coisa, aí que eu não conseguia, né, que era criança, mas tinha que conseguir. Ele vai fazer, você não é quadrado, não sei o quê. Não, hoje eu dou risada, mas antes eu chorava não sei se era de raiva. Os pais são os formadores de uma criança saudável mentalmente, com certeza. E, e isso aí faz muita diferença se, na formação de um ser humano, né? Eu sempre falo, bato muito nessa tecla, assim, que é, tudo que você está falando pro seu filho hoje, tudo que você faz pelo seu filho, pela maneira como você trata ele é essa pessoa que ele vai se tornar, esse ser humano que vai fazer diferença ou não lá na frente, né? Então, realmente, a gente precisa tomar cuidado. Tipo, se você quer um futuro melhor, realmente, que comece pelas pessoas de agora, né? Porque muitas pessoas falam assim, o ser humano é um dos piores seres que existe na Terra. Ah, não sei. Muitas vezes, assim, dependendo da pessoa, dá pra falar isso, mas a gente não vai generalizar também, né? Temos que observar tudo. Criança fala pelo comportamento, reflete o que vive, com certeza. E todo comportamento de uma criança é, diz muita coisa. Tem muita coisa a ver, né?
Que, por exemplo, essas crianças que ficam fazendo bullying com outras crianças. Com certeza isso aí tem alguma coisa ali dentro, ali por trás de tudo isso, sabe? Que se for investigado, a criança que está fazendo bullying também está sofrendo. Então, assim, é tudo uma ligação, sabe? Tudo liga uma coisa com a outra. Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, com criança, tratar com amor, com carinho, que são essas coisas, assim, que vão dar bom resultado lá pela frente, né? Não vai ser com xingamento, não vai ser com comparações. Você tem que respeitar e aceitar o seu filho como é. Tipo, e fazer com que ele se aceite do jeito que é também. Porque as crianças não sabem de nada, né? E, por exemplo, se for viver a moda é, do jeito que as pessoas vivem na moda, assim, e a criança às vezes nem gosta, assim, daquilo, por exemplo, e só porque é moda vai ter que usar. Não, tem que ensinar a criança, ó, se você não gosta, você não precisa seguir o mesmo caminho que todo mundo segue. Faça aquilo que você se sente à vontade, assim, você não precisa ser igual a todo mundo. O importante é ser você mesmo, isso que é mais importante de tudo, né? Então a gente tem que ensinar desde pequeno para as crianças que elas precisam se amar, se respeitar, não só assim como os outros próximos, né? Mas assim, e desde pequeno mesmo, porque conforme vai crescendo, já vai crescendo com aquela mentalidade boa, com aquela a parte de ensinar a empatia para a criança também é uma coisa assim que muitas pessoas nem imaginam assim que a criança pode pegar, né, desde a infância. Mas é na infância que tudo começa, a vida começa, né? Infelizmente muitas pessoas ainda acham assim, a criança não entende nada, deixa pra lá, deixa ela crescer, aí depois que vai formar. Não, a criança a partir do momento que nasce já está se formando já. Tudo que ela tá ouvindo, tá absorvendo tudo. E dependendo do que ela ouve, né, das palavras, faz muita diferença assim na vida dela. Tá bom? E tudo que a criança precisa é crescer confiante e feliz, né? E assim o mundo se torna melhor, com pessoas melhores. Então a gente precisa pensar em que pessoas estamos formando, né? Tá bom, pessoal? Quiser, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aí. Muito obrigada, né? Por quem acompanhou até aqui. Que todos fiquem na paz e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Beijo.